Terminei esse tempo. Fala, pessoal, vamos lá? Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo de homicídio, Código Penal, não é isso? Crime doloso contra a vida, crime contra a pessoa, de grande importância, de grande relevância para a sua prova. Vamos lá. Então, vamos lá, Ed. Vamos lá, mete bronca, meu irmão, sucesso. Então, nós finalizamos, gente, o último bloco, né? Falando aí do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, né? Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Nós temos aí essa qualificadora de ordem subjetiva que está ligada também aos motivos do crime, beleza? Olha uma questão aí para a gente fazer de prova. Lucas está sendo processado perante a primeira vara criminal de determinada comarca estadual por haver constrangido Ana mediante violência e com ela, né, manter relações sexuais. Considerando a situação hipotética apresentada no texto, julgue o item que se segue. Olha lá. Então, primeiro, Lucas estava sendo processado perante a vara criminal de determinada comarca por haver constrangido Ana mediante violência a com ele, né, manter relações sexuais. Considerando a situação, marca o item que se segue. Se, em seguida a esse crime, né, desse constrangimento mediante violência, a com ele manter relações sexuais. Então, eu estou diante aqui de um estupro, né? O constrangimento com violência para que mantenha relações sexuais, né? No caso aí, sem ali a anuência dela, né? Sem a permissibilidade dela. Então, eu estou diante de um estupro, né? Se, em seguida a esse crime, e com o fim de ocultá-lo, olha aí, com o fim de ocultar esse crime, Lucas houvesse matado Ana, seria competente para julgar o crime o tribunal do júri. Gente, certo ou errado? Certo, olha lá. Então, o que o agente fez aqui? Olha lá. Se em seguida esse crime, com o fim de ocultá-lo, ou seja, com a finalidade de ocultar, Lucas houvesse matado Ana, ou seja, eu tenho, na verdade, aqui eu tenho um homicídio. Eu tenho um homicídio. E olha lá, qual que é a finalidade que Lucas fez aqui para ter matado a Ana? Para fim de ocultar o crime de estupro, do 213 do Código Penal, da liberdade sexual. Ou seja, ele cometeu um crime de homicídio doloso qualificado pela a finalidade de ocultar a prática do crime de estupro anteriormente ocorrida. E isso, de fato, é competência do tribunal do júri. Por quê? É um crime doloso contra a vida e é um crime, além de ser doloso contra a vida, o homicídio, ele é qualificado, né, no inciso 5º do 121, parágrafo 2º, inciso 5º, com a finalidade de ocultar a prática do estupro ocorrido anteriormente, né? Olha que interessante. Então, tem duas situações aí, né? Nós falamos muita coisa numa questão que fala a questão do júri, né? É de competência do júri, porque o júri julga os crimes dolosos contra a vida. E aqui, além de ser doloso, eu tenho a situação da qualificadora, que tem a finalidade de ocultar aquele crime passado. Isso a questão não trouxe, né? Nós estamos trazendo aqui para trazer mais informações à questão, beleza? Então, aqui eu estou diante de um crime de homicídio, primeiro o estupro, né? E eu estou diante, depois, para ocultar o estupro de um homicídio qualificado para ocultação, né, do crime praticado anteriormente. Beleza? Então, questão correta. Então, vamos lá, gente. Feminicídio. Importante destacar aí que, para mim, é o ponto mais importante aí que tem grande chance de cair na prova, que é o feminicídio, matar uma mulher por razões da condição do sexo feminino. Olha aí, olha que interessante, pessoal. Então, feminicídio. Nós tivemos uma alteração do Código Penal, do 121, o parágrafo 2º, inciso 6º, em 2015. Acrescentou, né, mais uma qualificadora de grande importância aí, né, que é o feminicídio. E lembrando, quando aquele cidadão ele comete um crime, por exemplo, na condição do sexo feminino, que não seja a matar a mulher, ele responde pela 11.340, que é de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né? Ou seja, esse amoldamento de conduta de matar a mulher não está amoldado lá na Lei Maria da Penha. Lá, né, nasceu a figura da lesão corporal praticada contra a mulher, né, no caso em tela, mas aqui no caso, matar a mulher não houve uma certificação lá na lei especial, e sim na regra geral do Código Penal,
mas aí especificou no Código Penal. Então, matar uma mulher relacionados ao sexo feminino, o fato pela ser mulher, na verdade, na condição que nós vamos ver, que trata do 121, parágrafo 2A, vem delimitar o que seja a condição do sexo feminino, né? Então, é importante destacar. Algumas informações importantes já de maneira inicial para a gente contextualizar o feminicídio. Primeiro, o autor do feminicídio, matar uma mulher relacionada à condição do sexo, pode ser tanto homem quanto mulher. Mas nós vamos ver na situação de mulher, né, a condição de menosprezo, discriminação, ou na violência doméstica, em ambiente doméstico, pode ser praticado, inclusive, por mulher, né? Igual as questões, por exemplo, lá de duas mulheres, né? União estável, morar junto, né? União homoafetiva, vão vir a matar a outra, né? Então, aqui no caso, o autor pode ser homem ou mulher. A vítima necessariamente tem que ser mulher, né? Independentemente de orientação sexual. Então, a vítima, gente, tem que ser mulher. O autor pode ser qualquer pessoa, mas a vítima tem que ser mulher. É igual no caso semelhante da 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Bacana? Gente, aqui nós estamos tratando de condição do sexo feminino, ou seja, a questão do gênero, não identidade de gênero. Quando eu falo identidade de gênero, eu falo a questão da orientação sexual. Cuidado. Então, é condição não de identidade de gênero, e sim do gênero de sexo feminino. Bacana? Lembrando, então, gente, que o feminicídio ele não é um crime autônomo, ou seja, não é um novo crime do Código Penal, mas sim uma qualificadora do homicídio. Então, muito cai em prova que o feminicídio é um crime autônomo, ou seja, um novo crime que foi criado em 2015. Não, não é um novo crime, e sim uma qualificadora lá do homicídio do 121. Então, o feminicídio, gente, é uma qualificadora do homicídio. Bacana? E lembrando, gente, nós temos a figura aí do femicídio, cai muito em prova essa diferenciação. Nós vamos ver aqui, nós vamos fazer algumas questões, vamos ver alguns exemplos dessa diferenciação que é o feminicídio e o femicídio. Então, já trazendo de antemão. O feminicídio, então, as questões do sexo feminino. Vamos ver a questão do ambiente doméstico, menosprezo ou discriminação da mulher. Quando eu falo de femicídio, é matar uma mulher, simplesmente matar uma mulher. Mas nada tem a ver pelo fato de ela ser mulher e que haja menosprezo ou discriminação ou violência no ambiente doméstico. Então, matar uma mulher, né, sem essa relação, essas circunstâncias específicas aí do feminicídio. Bacana? Então, vamos lá, alguns pontos importantes para destacar. Olha aí, aqui eu cito 3 exemplos, gente, que caem muito em prova, né? Então, vamos aí, vamos ler esses exemplos aqui para a gente fixar a questão do feminicídio. Olha aí, ó. Exemplo primeiro. José, por ciúmes, mata a própria esposa. Olha aí, gente. Aqui eu tenho uma situação de violência doméstica, né? Se José matou por ciúmes a própria esposa, eu tenho um crime relacionado no ambiente doméstico. Então, vamos ver isso lá no 121, parágrafo 2A do Código Penal. Então, por ciúmes, mata a mulher. Então, o primeiro exemplo, então, ao feminicídio, pois a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Ou seja, no ambiente doméstico. Exemplo 2. José é ser humano misógino, ou seja, aquele ser humano que despreza mulheres, né? A figura do misógino. E ele é machista. Certo dia, José encontra uma mulher que ocupa alto cargo na administração pública e, revoltado com o fato de tal cargo ser ocupado por mulher, planeja e executa o homicídio contra a vítima. Olha que interessante. Aqui, ó, nada tem a ver com o ambiente doméstico, mas sim eu tenho a ver aqui, tem a situação a ver com menosprezo e discriminação pelo fato da condição de ser mulher. Ou seja, aquele cidadão, inclusive, isso é um entendimento até doutrinado e jurisprudencial. Aquele cidadão, ele não concorda que aquela mulher exerça um cargo de superioridade hierárquica numa empresa, né? Ou seja, há um menosprezo pelo fato, uma discriminação, discriminar pelo fato dela ser mulher. Ele não aceita uma mulher exercer um cargo de superioridade naquela empresa. Então, estou na figura de feminicídio. Então, olha que interessante. O feminicídio não é somente a questão de violência doméstica e familiar, gente. Também é. Mas sim tem uma relação, por exemplo, funcional. Por exemplo, nós citamos o exemplo de uma empresa. Aqui eu envolvo o menosprezar pelo fato dela ser mulher. Né? É inadmissível, né, aquela ideia de misógino de ser inadmissível a mulher exercer um cargo alto de uma empresa, ou seja, eu tenho algo discriminatório.
Então, essa condição de discriminação e menosprezo está prevista no 121, parágrafo 2A. Nós vamos ver aqui que trata, né, do feminicídio. Bacana? Exemplo 3. José e Maria se envolveram em uma discussão de trânsito. Após ser xingado por Maria, José desceu do carro e desferiu uma paulada na cabeça da vítima, matando-a. Gente, aqui tem alguma coisa a ver pelo fato de ser mulher? Não. Aqui, na verdade, é uma situação de trânsito que pode acontecer com qualquer pessoa. Aqui eu não tenho uma relação de violência doméstica, eu não tenho uma relação de menosprezo, eu não tenho uma discriminação pelo fato de ser mulher, e sim uma questões cotidianas de trânsito, né? Que a vítima, a pessoa, pode ter sido o homem quanto mulher. Eu não tenho uma relação pelo fato de ela ser mulher. Então, aqui não há o feminicídio, há um femicídio. Aqui é este conceito aqui, ó. É um femicídio lá. Consiste em qualquer homicídio contra a mulher. Então, o cara vai responder aqui, no caso inteiro, homicídio simples. Lá. É o caput do 121. Né? Pode ter uma outra qualificadora, pode ter outra situação, questão de não ter a defesa da vítima, né? A questão da paulada e tal. Mas aqui ele não vai responder por feminicídio, porque nada tem a ver com a situação da violência doméstica, ou menosprezo, ou discriminação. Bacana? Olha uma questão aí de defensor público 2018, pessoal. Olha que interessante, hein? Para a questão de defensor, hein? Olha lá. No que se refere aos crimes contra a pessoa, assinando a alternativa o que, galera? Correta. Ocorre o feminicídio quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, como quando o crime envolve a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo ou a discriminação à condição da mulher. Certinha a questão, né? Ou seja, então o feminicídio vai acontecer na questão condição do sexo feminino, na situação de violência doméstica, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? Então eu tenho que ter pelo menos um desses três elementos para configurar, né, o feminicídio. Caso não tenha nenhum desses três, vai ser o femicídio, né, o homicídio praticado por mulher, mas nada a ver com a ideia do sexo feminino. Beleza, pessoal? Então é importante destacar. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu ir lá no parágrafo 2º, depois a gente volta aqui, só para a gente trabalhar bem. Olha lá, só para a gente lembrar aqui, para facilitar nosso entendimento. Considera-se que há razões do sexo feminino, quando o crime envolve o quê? Então, nós tivemos aí essa inclusão em 2015, pela Lei 13.104. Então, vem delimitar, é bom que facilita, né, o entendimento, né, o que seja, de fato, a condição do sexo feminino. Então, olha lá, quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo, discriminação à condição de mulher. Então, lembrando que, novamente, né, nada se refere à questão da orientação sexual, da identidade de gênero, e sim pelo fato da condição de mulher, mas no caso, a violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação. Aqui no caso, nós citamos o exemplo, violência doméstica, né? O marido mata a mulher, geralmente nessa violência doméstica, né, que a gente tem acompanhado pela 11.340, Lei Maria da Penha, os casos acontecidos no Brasil, é relacionado a relacionamentos passados, ex-cônjuge, ex-companheiro, ex-noivo, ex-namorado, relacionado à violência doméstica, principalmente praticados por homens, né, de relacionamentos, né, o término de relacionamentos que não foram muito bem esclarecidos, né, que não foram muito bem aceitos, né, pelos pares, né, pelo par, né. Ou seja, violência doméstica familiar e a situação de menosprezo, discriminação, um exemplo clássico aí que nós estamos tendo muito em prova, a questão das situações hierárquicas, né, as questões de subordinação hierárquica, né, de menosprezo, discriminar a mulher, porque exerce uma atividade hierarquicamente superior diante de um órgão público ou de uma empresa, né? Ou seja, eu tenho uma discriminação relacionada à condição da mulher. Fora isso, não é feminicídio, é um femicídio, né? E lembrando, gente, nós temos também a figura aqui deixa eu colocar aqui para facilitar o entendimento, do inciso 7 do parágrafo 7º, que trata aí dessa majorante do feminicídio, que é o inciso 6º. A majorante do feminicídio, nós temos aí 4 majorantes, a gente cai na prova demais, anota isso aí. Nós temos 4 majorantes, né, aqui no caso do feminicídio, né, a majorante que é de 1/3 até metade, quando for praticado em uma dessas 4 situações. Primeiro,
Então, lá, o feminicídio então, é aumentado de 1/3 até a metade durante a gestação, ou seja, no período ali que a mãe está, né, tendo a gestação da criança, ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou seja, logo após o parto ali. Olha que interessante. Então, no caso, praticou um feminicídio, matou uma mulher, né? Nessa fase de gestação, ou nos 3 meses posterior ao parto, responde por feminicídio. Eu tenho um homicídio qualificado, que nós chamamos de feminicídio, do 121, parágrafo 2º, inciso 6º, né? Com esse aumento de pena, ou seja, com essa majorante de 1/3 ou metade. Ou seja, professor, então no caso em tela, pode ter um homicídio qualificado e majorado ao mesmo tempo? Pode, é esse caso. Né? Eu tenho uma qualificadora, o homicídio qualificado pelo feminicídio, e ainda uma majorante de 1/3 e metade. Primeira situação, então está na gestação. Gente, olha que interessante aqui. A própria doutrina coloca, né? Se no caso a mulher está na gestação e mata a mulher, e também vem a óbito a criança, né, que ainda não nasceu, está no ventre da mãe, intrauterina, eu estou diante aqui de 2 crimes. Eu tenho um concurso de crimes aqui, concurso formal de crimes. Eu tenho aqui, a pessoa vai responder pelo homicídio qualificado pelo feminicídio praticado em desfavor da mãe, e vai responder pelo aborto praticado, né, sem o conhecimento da gestante, artigo 125 do Código Penal, praticado contra a criança, né, contra aquela criança que está no ventre da mãe. Então, ele responde para os 2 crimes. Interessante isso aqui. No caso da gestação, que morrem os 2, vai responder pelo aborto, que é vida intrauterina. Nós vamos ver isso numa próxima aula, que a vida intrauterina é o quê? O aborto. A vida extrauterina, no caso da mãe, é o homicídio, que é o caso qualificado, que é o feminicídio. Ou nos 3 meses posterior ao parto. Gente, cuidado com esses 3 meses. Já vi muita questão. Eles tiram 3 meses, colocam a 6 meses e 1 ano. Geralmente, eles costumam trocar 3 meses por 6 meses ou 1 ano, né? Essa majorante aí do feminicídio. Beleza? 2. Olha aí, nós temos ainda, além essa é o inciso primeiro, essa aqui também é o majorante do feminicídio. Quando o feminicídio lá, tá vendo? Mata uma mulher relacionada à condição do sexo feminino, ela for menor de 14 ou maior de 60 anos. Cuidado também. Ela na prova para colocar 16, na prova para colocar 50, 70. Então, cuidado. Né? Nós temos aqui essa majorante. Com deficiência, ou seja, foi praticado contra a mulher na condição do sexo feminino com deficiência. Aqui não delimitou qual seja a deficiência, né? Nós temos aí a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, delimitando, né, o que sejam as deficiências, né? Por exemplo, lá, né, a deficiência física, mental, sensorial ou intelectual, né? Ou portador de doenças degenerativas. Gente, essa questão de prova, muito importante, eu dei um destaque aqui. Então, se praticou um feminicídio em desfavor de uma mulher que tem uma doença degenerativa, professor, o que é uma doença degenerativa? O senhor me dá um exemplo? Claro, mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, osteoporose, distrofia muscular e várias outras doenças. Então, se a mulher, né, se a mulher vítima do feminicídio, ela for portadora dessas doenças degenerativas, for menor de 14, maior de 60 ou com deficiente, ou deficiente, vai também ter essa majorante de 1/3 a metade. Terceira situação, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Olha lá, a pessoa mata a mulher, né, na condição do sexo feminino, feminicídio, na presença física, ou seja, está perto ali, né, da pessoa, ou virtual, por exemplo, pela internet, webcam, né, que eu coloquei ali, né, de descendente, por exemplo, mata, o exemplo, o marido, ex-marido, ex-cônjuge, mata a mulher, né, na presença de filhos, netos, ou no caso de ascendentes, né, na presença de pais, avós, ou seja, né, o cidadão mata a mulher na condição de sexo feminino, violência doméstica, menosprezo, discriminação, e ainda na presença dos seus filhos, netos ou pais e avós, né? Tanto presença física ou virtual. Estão percebendo aqui o destaque que eu dei? Virtual. Porque lá na prova tem costumado cair
somente a presença física, não. Tanto a presença física quanto também virtual, beleza? O pai lá filma lá, pega o celular lá, põe lá no WhatsApp lá, né, o videozinho, mostra lá matando a ex-esposa, né, para os filhos, para os pais, né, da mulher, né? Beleza? Tanto descendente quanto descendente da vítima, beleza? Então também tem essa majorante aí de um terço a metade. E a última majorante, gente, cai muito em prova também, quando a pessoa, né, o autor, o agente criminoso, ele comete o feminicídio em descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei 11.340, de Maria da Penha. Ou seja, o juiz determinou o afastamento do domicílio do lar, não aproximar da ofendida, ou seja, ele estava suspenso lá a sua posse e o seu porte de armas, ele descumpriu essas medidas da autoridade judiciária, as medidas protetivas de urgência, né? Na garantia da integridade, na garantia da incolumidade da mulher, ele descumpriu essa medida e foi lá e matou a mulher, ou seja, cometeu o feminicídio e ainda descumpriu a medida de urgência da Lei Maria da Penha. Então, se houver esse descumprimento das medidas protetivas na prática do feminicídio, também tem essa majorante, né, de um terço à metade. Então, isso costuma cair demais em prova. Então, essas 4 majorantes, elas costumam cair demais. Ou seja, o feminicídio, nós temos em matar uma mulher na questão da condição do sexo feminino, né, ou menosprezo, ou discriminação. E tem a figura de responder pelo feminicídio e, mais ainda, a majorante, o aumento de pena de um terço a metade. Primeiro, né, no caso em tela, for matar a mulher na sua gestação ou nos 3 meses após o parto, matar uma mulher de menor de 14, maior de 60, deficiente ou doenças degenerativas, na presença física ou virtual de acidente ou descendente, ou no caso de descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, isso é o feminicídio, o homicídio qualificado, no caso, o feminicídio, majorado de um terço a metade nessas circunstâncias. Gente, isso cai demais em prova, principalmente isso aqui, ó, 3 meses, na prova põe 6, né? A questão da idade, ser menor de 14, lá para a prova põe 16, e lá na prova põe maior de 70, não. E também a questão da portador de doenças degenerativas, é algo novo, é importante destacar. Na presença virtual também, não somente física, praticar um feminicídio de presença virtual, de ascendente e descendente, bacana? E primeira medida protetiva. Beleza, pessoal? Então, esses são os pontos importantes aí do feminicídio. Nós tratamos aí do feminicídio por inteiro, todas as particularidades, e vamos dar continuidade. Beleza, pessoal? Legal, né? Essa questão nós já fizemos. Vamos lá. Outra qualificadora importante que cai muito em prova, chamado de homicídio funcional. É praticado quando ele é praticado contra a autoridade, né? A autoridade está bem genérico, né? Abstrata, legal, homens, ou agente descrito, os agentes, né? Do artigo 142 e 144 da Constituição. Além, né, daqueles do sistema prisional, que hoje está no ânimos clausus do 144, né? Hoje o sistema prisional tem a figura do policial penal que está previsto lá no 144, inciso 6 da Constituição, foi inserido, né, em 2019, pela emenda constitucional 104 de 2019. Então, o sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública também foi praticada em desfavor dos agentes da Força Nacional. Gente, lembrando, quem que é os agentes do 142? Os caras das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. O 144 é o ânimos clausus, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civis, Bombeiros, né? Bombeiros, Polícias Militares, e também está previsto no 144, parágrafo 8º, guardas municipais. Beleza? Olha lá, mas tem aqui uma particularidade. No exercício da função ou em razão desta, ou em razão dela. Ou seja, se um agente criminoso ele mata um agente da lei no exercício da função ou agindo em razão dela, por exemplo, o agente da lei está de férias, está de folga, comete, né, esse homicídio qualificado pelas questões funcionais, beleza? E não só nós, os agentes da lei, mas também contra cônjuge,
companheiro, questão da união estável, parente consanguíneo, ou seja, existe lá o sangue, né? Até o terceiro grau, em razão dessa condição. Por exemplo, um policial penal, né, trabalha no sistema prisional, e o preso, diante da situação, não gosta da postura íntegra do policial penal e determina que o outro lá tira a vida do cônjuge do policial penal, né? Ou parente consanguíneo, um filho, né? No caso, inteira lá, em razão dessa situação de ser policial penal, ou seja, comete um crime de homicídio qualificado, né? O mandante, o executor, no caso, em tela, pelo homicídio funcional, comete, no caso, em tela, esse homicídio funcional. Mas lembrando que tem que ser na razão da condição do agente da lei, beleza? E outra coisa, outro ponto importante destacar, aqui é parente consanguíneo e até o terceiro grau. Lá na prova costuma colocar até o segundo grau. Não, é até o terceiro. E outra coisa, é parente consanguíneo e os sangues. Aqui eu não tenho a figura do vínculo socioafetivo, a questão do enteado, a questão, né, do filho adotivo, não tem essa figura. Então, se praticou um homicídio contra um enteado, pelo fato do enteado ser um enteado de um policial civil ou militar que prendeu aquele cidadão, não tem essa qualificadora, esta não, porque o enteado aqui não entra no critério. Eu não posso fazer uma interpretação mal à parte, ou seja, para trazer questões prejudiciais ao agente, né? Agora, uma interpretação a favor ou em dúvida, a questão da ideia de benéfica, aí pode fazer uma interpretação. Como no caso aqui é maléfico, eu não posso fazer uma interpretação maléfica. Então, por isso, não entra a situação do vínculo socioafetivo, no caso enteado, do filho adotivo. É só consanguíneo. Bacana, gente? Então, esse aqui é o homicídio funcional, é praticado em nosso desfavor. Tanto praticado os agentes do 142, que é das Forças Armadas, Marinhas e Aeronáutica, o 144, que inclusive agora foi incluído, né, a Polícia Penal, inclui também a Guarda Municipal, que está no 144, parágrafo 8º, e a Força Nacional de Segurança Pública, vinculada aí, né, ao presidente da República. Bacana? Mas lembrando que ele existe da função em razão dela. Eu até coloquei uns exemplos aqui para a gente identificar. Vamos lá. Exemplo primeiro. Olha, para identificar se é homicídio funcional ou não, essa qualificadora. Olha lá, galera. José fura uma blitz promovida pela Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, ele estava, né, o José furou a blitz, que estava, os policiais estavam de serviço, perseguido por uma viatura da PRF. José atira contra os policiais, matando um deles. Ou seja, os policiais estavam no estrito cumprimento do dever, né? Olha lá. Aqui, gente, há uma qualificadora. A qualificadora do homicídio, o quê? Funcional, pois o crime ocorreu no exercício da função. Os policiais imprimiram, né, a perseguição, os criminosos imprimiram fuga, diante da perseguição, o cidadão criminoso atingiu o agente da lei. Então, houve ali, de fato, um homicídio funcional, porque o agente da lei estava em serviço, estava no estrito cumprimento do seu dever legal. Exemplo 2. José foi preso em flagrante por estar cometendo o crime de roubo. José gravou bem o nome do policial, que se chama Ney Leonel Ronaldo. José, então, após conseguir liberdade provisória, mata o policial quando estava de folga na praia. Olha aí que interessante. O policial estava de folga na praia. Tem relação com a atividade profissional? Tem. Porque, na verdade, ele o matou porque esse policial o prendeu em outrora. Então, ou seja, existe um nexo causal com atividade funcional. Então, de fato, nós temos aí também uma qualificadora, o homicídio qualificado funcional, porque se deu em razão da função, embora o agente da lei esteja de folga na praia, né? Ou seja, mas foi em decorrência da razão de ter atuado em tempo passado. Então, também é homicídio funcional. Então, isso cai muito em prova, hein, gente? Fiquem atentos. Exemplo 3. José e Pedro estavam em um bar quando começaram a discutir por conta de uma decisão equivocada da arbitragem no Campeonato Brasileiro. José, irritado, quebrou uma garrafa no balcão e usou como uma arma para furar o pescoço de Pedro, matando, ou seja, matou questão de jogo, né? Questões de discussões do jogo, da arbitragem.
Pedro era policial civil, ou seja, a vítima era policial civil. Olha só, diante dessa situação, alguma coisa tem a ver? Ele estava de serviço? Não. Policial civil? Não. Alguma coisa tem a ver em razão da função dele ser policial civil? Não. Ou seja, então, aqui nesse caso, nós vamos rechaçar a questão do homicídio funcional, porque nada tem a ver com a relação funcional de Pedro, né? Olha lá. Então, nesse caso, não há qualificador do homicídio funcional, pois o crime não ocorreu no exercício da função e nem em razão dela. Ou seja, ele não estava de serviço e nem foi decorrente das circunstâncias da atividade de polícia, né? Ou seja, nada tem a ver com as razões, né, da atividade policial. Então, não tem essa qualificadora do homicídio funcional. Último exemplo aí, ó. José foi preso pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, entorpecentes, pelo Polícia Rodoviária Federal, Ricardo. Ou seja, eu tenho uma relação lá com a atividade funcional. Então, já atrai a qualificadora. Aí vamos ver. Como retaliação pela prisão efetuada antes pelo agente público. Beleza. Há aqui a qualificadora do homicídio funcional. Olha que interessante. Pois, embora o crime não tenha ocorrido contra o próprio agente, ocorreu contra o cônjuge. Olha aí. Em razão do parentesco com o agente público, havendo relação com a função exercida pelo agente. Então, deixa eu só voltar aqui que eu pulei uma parte aqui. Ó. José foi preso pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, né? Pelo Polícia Rodoviária Federal Ricardo. Para se vingar, ao sair da prisão, o que José fez? Ele matou Maria. Quem que é Maria? Esposa de Ricardo. O Ricardo, que é Polícia Rodoviária Federal, né? Olha lá. Como retaliação pela prisão efetuada antes pelo agente público. Olha só. Então, olha aqui. Eu tenho uma relação funcional. O agente público deteve e capturou o cidadão infrator pelo tráfico de drogas, ou seja, foi em razão do estrito cumprimento do dever legal, né? Ou seja, em razão da função. O que José fez, o criminoso? Ele saiu, né, para se vingar, ao sair da prisão. José matou Maria. Quem que é Maria? Esposo do Ricardo. Lembrando, então, nós vimos lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, para que seja, no caso, consanguíneo, cônjuge com companheiro, tem que ter relação com a situação funcional. Então, no caso, cônjuge, companheiro e parente consanguíneo até o 3º grau, se houver relação com atividade funcional, aí estamos diante de uma qualificadora lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º. Gente, então, olha que interessante. Então, cuidado aqui, só para destacar. Se matou a pessoa, um parente, e se esse parente for um enteado ou um filho adotivo, mesmo embora seja em razão da função, não tem essa qualificadora, porque eu tenho que ter a atividade de ser de maneira consanguínea, né, a relação consanguínea, até o 3º grau. Então, não tem a situação lá de a relação socioafetiva. Beleza? Show de bola. Gente, esse inciso também cai muito em prova. Importante demais destacar a questão do emprego de arma de fogo. Aqui eu tenho um elemento objetivo, né? Eu tenho a qualificadora objetiva que trata dos modos de execução do crime de homicídio. Então, quando o cidadão ele emprega arma de fogo de uso exercido ou proibido, tem, de fato, né, essa qualificadora do homicídio. Gente, lembrando que isso aqui foi introduzido pelo pacote anticrime da Lei 13.964 de 2019. Cai muito em prova isso aqui, demais, beleza? Então, vamos trabalhar um ponto importante. Gente, que arma de fogo nós estamos trabalhando? Outra coisa, não é arma branca não, né? É arma de fogo. E é de uso restrito ou proibido. Professor, eu preciso saber para a prova o que é arma de fogo restrita ou proibida? É claro que não. Essa previsibilidade não está nem na lei de armas, na lei 10.826 de 2003, o que delimita o que seja arma restrita ou proibido. Isso a gente chama de norma penal em branco. Existe um decreto regulamentador, olha, inclusive, hoje, o dia que eu gravo essa aula, os decretos do presidente da República estão suspensos por uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não preciso saber o que é arma de fogo de exercício ou proibido. Tem que saber que é qualificadora arma de fogo restrito ou proibido. Nós temos 3 tipos de arma de fogo previstas na lei de armas, na lei 10.826. Quais são elas? Arma de fogo
de uso permitido, restrito ou proibido. Quando eu falo de qualificadora aqui, eu trato só de uso restrito ou proibido. Professor, se tiver lá na prova, arma de fogo, o cidadão João matou Pedro com arma de fogo de uso permitido. Nós temos uma qualificadora? Não. Não há qualificadora se a arma de fogo for de uso permitido. O que há de qualificadora, arma de fogo de uso restrito ou proibido. E outra informação importante é a questão da lei dos crimes hediondos, da lei 8.072/90, que trouxe também pelo pacote de quem? Que arma de fogo, né? Foi presa, na verdade, pelo crime, né? A crime de perigo abstrato, portando arma de fogo de uso proibido, tem natureza hediondez, né? Então, porte de arma de fogo de uso, a posse e o porte de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Tem essa natureza hediondez também, que foi alterado pelo pacote anticrime. Bacana, gente? Então, é importante destacar. Então, fica atento a isso para a prova. Reclusão de 12 a 30 anos. Legal? Olha aí, então, homicídio qualificado. Igual eu falei com vocês, importantes alterações aí. O inciso 6, que trata do feminicídio, nós temos que saber isso muito bem, né? A questão lá, o que significa, né, a questão do feminicídio, que é relacionada à violência doméstica, menosprezo, discriminação. A majorante do feminicídio, que está previsto no 121, parágrafo 7º, majorante de 1/3 a metade, né, aquelas 4 situações que nós trabalhamos. A questão do homicídio funcional praticado em desfavor de nós, agentes da lei, né, ou agindo em razão da função, ou no estrito cumprimento legal, ou contra nossos parentes, cônjuge e companheiro, e consanguíneos até o 3º grau, né? E até eu coloquei aí, ó, um inciso 8º, né, que não tem, né? Está previsto aí agora, com a redação do pacote de crime, quando comete um homicídio, né? Matar uma pessoa com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Bacana? Então, essas são as qualificadoras. E esse parágrafo 2 anos trabalhando, a questão da condição do sexo feminino, legal? Vamos lá, parágrafo 3º, homicídio culposo. Gente, o que é a situação da culpa? A culpa, diferente do dolo, é quando o cidadão ele age com imprudência, negligência ou imperícia, né? Então, no caso em tela, aqui eu tenho a detenção de 1 a 3 anos. Por exemplo, até eu citei aqui o exemplo, né? O José, ao pintar a faixa da casa, deixa a lata ali à beira do andaime, e essa lata cai e mata aquele cidadão que está lá embaixo, né? Naquele prédio, na calçada. Ou seja, ele teve o dolo, ele teve a intenção? Não, ele teve a culpa. Ou seja, ele foi ali, no caso, negligente, deixou de ter aquela precaução, né, necessária para a parte daquela conduta. Ele deveria ter tomado as cautelas para que evitasse aquela situação ocorrida, né, aquelas circunstâncias. Bacana? Lembrando, só um destaque aqui, gente, homicídio culposo. Na direção de veículo automotor, o cara distraído vai lá e mata a pessoa de maneira culposa. Né? Ou seja, estava falando no celular e matou a pessoa. Matou, né? Não responde pelo Código Penal, e sim responde pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o homicídio culposo, ele não responde aqui pelo Código Penal, né? O homicídio culposo relacionado na direção de veículo automotor. Nós temos o princípio da especialidade, que afasta a regra geral do Código Penal. Bacana? Beleza, nós temos aí a majorante, nós temos aí homicídio circunstanciado, né? Um deles, que é esse do parágrafo 4º. Gente, o bizuzinho para a prova. Quando eu falo de aumento de 1/3, é só isso aqui, tá? Quando eu falo de aumento de homicídio de 1/3, é só na situação aqui de 1/3, porque o resto é de 1/3 a metade. Então, qual que é o bizuzinho para a prova? A situação no parágrafo 4º, esse homicídio circunstanciado do culposo e homicídio doloso, é de 1/3. As demais situações majorantes, as demais situações que há o aumento de pena, são de 1/3 a metade. Então, esse é um bizu para a prova, esse é um macetinho. Essa situação no parágrafo 4 aumenta de 1/3. As demais, a situação da milícia, da prática de milícia e do feminicídio, é de 1/3 a metade. Bacana? Então, olha interessante, o parágrafo 4 é só de 1/3. Então, agora, do parágrafo 6º e o 7º, a majorante é de 1/3 a metade. Então, é um bizu para a prova, hein? Fica atento aí, macetinho. Então, vamos lá, vamos ver.
Homicídio culposo, a pena de um texto aumentada de um terço. Se o crime resulta da inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício. Olha que interessante, aqui, no caso, quando eu tenho lá um homicídio culposo no parágrafo terceiro, a pessoa não tem a técnica, né? Por exemplo, ele é imperito, né? Aqui no caso, o parágrafo terceiro, quando eu tenho uma situação culposa, a pessoa é imperícia, ela é imperita, ela não tem a aptidão técnica, né? Ela vai responder pelo parágrafo terceiro do 121. Agora, quando ela é perita, ou seja, ela tem a capacidade técnica, mas só que ela inobserva alguma regra dessa profissão, vai responder, no caso, pelo homicídio culposo, né, respondendo pelo homicídio culposo, e uma majorante, né, de um terço. Vamos citar um exemplo? Eu tenho lá, por exemplo, uma enfermeira, ela tem habilidade técnica na profissão, que realiza o ato, e ela deixa lá, né, o cirurgião já terminou a cirurgia, e ela deixa lá um instrumento dentro do corpo da pessoa, e aquele ali gera uma infecção, uma infecção generalizada, a pessoa acaba morrendo. Olha que interessante. Então, no caso, tem um homicídio culposo, né? Mas nessa situação de majorante, porque no caso em tela, ela ainda observou uma regra técnica da profissão. Então, eu tenho um homicídio culposo majorado de um terço, porque, na verdade, ela tem essa técnica, mas houve, na verdade, uma inobservância de uma técnica, arte ou ofício. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, ou seja, tem aquela situação lá do andaime, deixou cair a tinta lá, e o agente não prestou socorro, né? E ainda lá, não procurou diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, essas circunstâncias, uma delas, né, eu tenho aqui essa majorante de um terço, no caso do homicídio culposo, só do homicídio culposo. Agora, eu tenho uma situação também de uma majorante de um terço, no caso do homicídio doloso, ou seja, se praticado um homicídio doloso contra menor de 14 e maior de 60, no homicídio doloso, aquele intencional, há também uma majorante de um terço. Lembrando que nós temos aqui uma semelhança lá do feminicídio, né, gente? Mas lembrando que o feminicídio é o princípio da especialidade. Se eu tenho ali praticado um homicídio contra uma mulher na condição do sexo, a questão do menosprezo, discriminação ou a menosprezo, discriminação ou do bem doméstico, eu estou diante do feminicídio. E se esse feminicídio, nessas circunstâncias, for praticado contra menor de 14, maior de 60, eu tenho uma majorante de um terço a metade, tá ok? É o princípio da especialidade, é mais específico. Agora, se só tem um homicídio praticado contra uma pessoa, por exemplo, praticou lá contra um jovem, né? Menor de 14 anos, esse homicídio doloso, tem aumento de pena de um terço. Então, cuidado da prova. Se colocar lá, praticou um homicídio doloso por meio da qualificadora feminicídio e foi menor de 14, e é menor de 14, opa. Então, aí eu tenho o feminicídio com a majorante de um terço a metade, porque foi relacionado ao feminicídio. Agora, se eu tenho um homicídio doloso e não fala nada sobre feminicídio, então tem uma majorante de um terço, que foi relacionado a 14, maior de 60 de um terço, porque não tem nada a ver com o feminicídio. Se for menor de 14 anos, maior de 60, na condição do sexo feminino, a questão do feminicídio, aí a pena aumentada de um terço a metade, nós vimos, né? Mas nada tem a ver com feminicídio, é aumentada só de um terço, da situação de homicídio doloso. Beleza? Olha que interessante o parágrafo 5º. Nessa hipótese do homicídio culposo, e é somente homicídio culposo, gente, não tem na situação do homicídio doloso, só no culposo. O juiz poderá deixar de aplicar a pena, olha aí, ou seja, né, ele pode dar esse perdão judicial se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. É aquela situação, né, que a gente vê em muda a doutrina. O pai vai sair da garagem, né, vai retirar o carro da garagem, e seu filho, ao despedir do pai, entra por debaixo do carro e o pai não observa e passa em cima da criança, e a criança vem a óbito, né, ela falece. Então, está diante de uma situação de homicídio culposo praticado pelo pai em favor do seu filho, mas a consequência da culpa interior é tão grande que o juiz pode deixar de aplicar essa sanção. E lembrando que, no caso, nós temos uma súmula do STJ que fala que essa sentença de conceder esse perdão judicial ela é declaratória de extinção de punibilidade.
e não subsiste qualquer efeito condenatório no caso em tela. Então, ou seja, há esse perdão judicial. Mas lembrando que esse perdão judicial é só no caso de homicídio culposo, não é no homicídio doloso. E lembrando que também atingiu o próprio agente, por exemplo. O pai mata o seu próprio filho, atinge o próprio agente. A professor matou o filho do vizinho. Não, ele vai responder por homicídio culposo e não extingue a punibilidade, porque no caso não atingiu o próprio agente, sim o agente, o vizinho do lado. Beleza, gente? Então, no caso, a extinção da punibilidade do próprio agente e, no caso, somente do homicídio culposo e não do doloso. Extinção da punibilidade. Bacana? Esse aqui de um terço da metade, nós vamos falar. Lembrando, então, eu tenho a situação circunstanciada no parágrafo 4, nós falamos que tem um aumento de pena de um terço. O resto é o quê? O aumento de um terço de um terço a metade. Esse é o parágrafo 7º, 6º e do 7º, caso do feminicídio, é de um terço até a metade. Então, é um bizuzinho para a prova aí, hein? É um bizu, é um macete. É de um terço até a metade, a situação, tanto do parágrafo 6º quanto do parágrafo 7º. Do parágrafo 4º, as situações circunstanciadas lá do homicídio culposo doloso aumentaram somente de um terço. Do parágrafo 6º e 7º, de um terço até a metade. Então, vamos lá. A pena aumentada de um terço até a metade, se o crime for praticado lá por milícia privada. Olha que interessante, gente. Milícia privada, artigo 288 do Código Penal. Formação de milícia privada. Sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Olha que interessante. Então, o cara cometeu um crime por milícia, né? Ou grupo de extermínio, gente, não estou diante de uma qualificadora, e sim de uma majorante. Isso cai na prova demais. João mata que compõe uma milícia privada no pretexto de prestação de segurança, de serviço de segurança, né? Acontece aí nos aglomerados, aquela milícia, né, com a ideia de garantir a segurança, a incolumidade, a ordem pública lá, por exemplo, daquele aglomerado, mata o cidadão. É qualificado? Diante dessa situação, não. Ela é majorada de um terço a metade. Agora, pode ser praticado, pode ser majorado e qualificado? Pode. Por exemplo, a milícia particular, o homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, eu estou diante de uma qualificadora, né, do homicídio com emprego da arma de fogo de uso restrito ou proibido, e ainda estou diante de uma majorante, porque foi praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. Bacana? Lembrando que a figura da milícia privada, gente, não tem a natureza de hediondeça. Agora, quando é praticado por crime de grupo de extermínio, sim, aí tem a natureza de hediondeça, que é muito improva isso. Então, se praticou o homicídio por milícia privada, não é hediondo. Se foi praticado por grupo de extermínio, é hediondo. É o contrário, é hediondo. Bacana, isso é importante destacar essa na figura da Lei 8.132, de 90, seu artigo 1º, a questão do grupo de extermínio, diferente lá da milícia privada, lá no homicídio, na Lei de Crimes Hediondos. Bacana? Esse inciso 7º que nós falamos, né, a questão do feminicídio, aumento de pena de um terço, até a metade, na gestação, ou nos 3 meses a posterior ao parto, falamos. Menor de 14, maior de 60, deficiente ou pessoas com portador de doenças degenerativas. Presença física ou virtual, né, falamos, né? De descendente ou ascendente de vítima. Daqui nós temos o feminicídio, ou seja, o homicídio qualificado e ainda uma majorante, né? Quando há também o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, gente, que são os pontos importantes aí do homicídio. Aqui eu tenho um resuminho, né, legal, né? No caso aí das majorantes, né, do homicídio, eu tenho, então, quando eu trato dos majorantes, eu trato dos homicídios circunstanciados, é o que a doutrina fala, né? O 121, parágrafo 4, a questão da figura do homicídio culposo e doloso, lembrando que o 121, parágrafo 4, só tem aumento de pena de um terço. Aí, quando eu tenho a figura do 121, parágrafo 6º e o 7º, aí não. Aí é de um terço a metade. Então, qual que é o bizu, qual que é o macete? O 121, parágrafo 4, lado esquerdo, eu tenho a figura do aumento de pena de um terço. O 121, parágrafo 6º, que está do lado direito aí, ó, e do parágrafo 7º, eu estou diante de uma majorante de um terço a metade. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos a isso aí na hora da prova. E um resuminho legal aí, ó. Isso aí, esse quadrinho, gente, tem que estar na janela, tem que estar pendurado, tem que estar na geladeira de casa, para que vocês aí treinem, façam mesmo essa leitura, decorem
né, essas informações. Olha lá, o resuminho legal. Olha lá, homicídio simples, matar alguém. Reclusão de 6 a 20 é um crime material, nós vimos, né, que tem que ter lá a consumação daquele efeito, né, a consumação do ato, em geral, produzir os efeitos. Crime comum, qualquer pessoa pode praticar, também pode ser a vítima. O homicídio lá, se o agente cometeu o crime, ela é impelido por motivo de relevante valor social ou moral, chamamos de homicídio privilegiado, ou sob o domínio, lembrando que domínio não é influência de violenta emoção, beleza? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, no caso em que ela não tem isenção de pena, e sim o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá ok? Se for praticado lá com a menor de 14 ou maior de 60, no caso homicídio doloso, aumenta a pena de 1/3, nós falamos, né? E se for praticado por milícia ou grupo de extermínio, aumento de pena de 1/3 a metade. E no caso do homicídio culposo, se culposo, detenção de 1 a 3 anos, lembrando que o 121, parágrafo 5º, fala que o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências atingir o próprio agente, não o outro agente, bacana? Lá, e se houver a questão da circunstanciada, o 121, parágrafo 4º, se resultar de inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício, o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima ou foge para evitar a prisão em flagrante do 302 do CPP, do Código de Processo Penal. Aumento de pena de 1/3. Aqui é o 121, parágrafo 4º, beleza? E o último aí, ó, o homicídio qualificado, né? Lembrando que o feminicídio é uma qualificadora do homicídio, não é um crime autônomo, nós vimos isso aí, né? Lá, então, homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30. Vamos lá, relembrar, paga a promessa, motivo torpe, fútil, emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, meio insidioso, cruel, ou que pode resultar em perigo comum, nós trabalhamos isso, a traição, emboscada, dissimulação, para assegurar a execução, ocultação, impunidade, vontade de outro crime, contra a autoridade, agente sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, e contra nós, agentes da lei, do artigo 142, 144, não é isso? Chamado de homicídio funcional. E o feminicídio, gente, a razões de sexo feminino. Quando for praticado a questão do sexo feminino, violência doméstica, familiar, menosprezo, discriminação, condição de mulher. E lembrando que nós temos essa majorante de 1/3 a metade. Se for durante a gestação ou nos 3 meses posterior ao parto, cuidado, que não é 6 meses, não é 1 ano, são 3 meses. Se for a mulher, a vítima do feminicídio, for menor de 14, maior de 60, deficiente, e portadores de doenças degenerativas, mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, e vai. Na presença física ou virtual, nós falamos virtual, importante, tá ok? De descendente e ascendente da vítima, e o 121, parágrafo 7º, inciso 4º, o descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Gente, então, esses foram os pontos importantes aí, nós trabalhamos, os pontos mais importantes, atualizados, do 121 do Código Penal. Olha que interessante, nós vimos somente um artigo, o 121 do Código Penal, né? Trabalhamos aí os homicídios, homicídio doloso, as situações, homicídio simples, privilegiado, qualificado e circunstanciado, e o homicídio culposo, né? E também circunstanciado. E essas as qualificadoras, né? Importante destacar principalmente as 3 qualificadoras do feminicídio, né, do 121, parágrafo 2º, inciso 6º, o homicídio funcional, o 121, parágrafo 2º, inciso 7º, e com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, que é o 121, parágrafo 2º, inciso 8º, que foi acrescentado pelo pacote anticrime, e destacar essas majorantes, pessoal, essas majorantes, né, do inciso do parágrafo 4º, 6º e o 7º. O parágrafo 4º, só a majorante de 1/3, do parágrafo 6º, questão da milícia e grupo de extermínio, de 1/3 a metade, e o parágrafo 7º do feminicídio também de 1/3 a metade. Bacana? Pessoal, espero eu ter passado aí um pouco aí essa conversa, um pouco do conhecimento, para que você possa gabaritar no dia da prova. Sucesso? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!